Muito bem, estamos na estação mais fria do ano. O inverno apresenta baixa umidade do ar, fator que desencadeia doenças oculares nessa época, como alergias, conjuntivite, a síndrome do olho seco. E quais os cuidados que devemos ter com a saúde dos olhos? Diego Araújo conversou com a médica oftalmologista Ana Flávia sobre as principais recomendações médicas nesses casos. Vamos conferir aqui. Durante o inverno, a umidade do ar acaba ficando mais baixa e isso desencadeia processos alérgicos e doenças nos olhos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a médica oftalmologista, a doutora Ana Flávia Diniz. Doutora Ana Flávia, quais os cuidados que a gente precisa ter com a saúde ocular durante o inverno? Deixar os ambientes em casa mais arejados, manter sempre a casa limpa, né? As roupas limpas, cobertores limpos, porque nessa época a gente sabe que acumula mais ácaro, mais poeira, mofo, né? Não compartilhar objetos de uso pessoal, não compartilhar maquiagens, não compartilhar toalhas de rosto. Outra coisa importante é a questão de, se você é usuário de lentes de contato, manter sempre a higiene das lentes de contato e também, em casos em que você sinta o olho um pouco mais ressecado, tentar aumentar o uso mais frequente, né, do colírio lubrificante. E quais são as doenças mais comuns nos olhos nessa época do ano? Então, as que mais prevalecem no inverno são as conjuntivites alérgicas, conjuntivites virais e também a síndrome do olho seco. E vocês percebem, por exemplo, um aumento nos atendimentos nessa época do ano em decorrência dessa baixa umidade? Sim, as pessoas vão muito no consultório se queixando de que sente muito prurido, né, muita coceira ocular, conjuntivite viral aparece bastante também. Olho seco, né? Então, assim, nessa época, com a baixa umidade, as pessoas sentem mais o olho como se tivesse uma sensação de areia, né? Mais ressecado, o olho fica mais vermelho, fica com intolerância maior a ficar usando telas, né? Como computador. Doutora, e como fazer o diagnóstico tanto da conjuntivite quanto da síndrome do olho seco? Então, a sintomatologia é bem parecida, né? Então, o paciente vai se apresentar com o olho vermelho, uma sensação de areia nos olhos, né? Mas só realmente na consulta que a gente vai ter como diferenciar, né, os sinais de um em relação ao outro, né? Então, na conjuntivite viral, a gente tem uma presença de uma secreção aquosa maior e algumas reações na conjuntiva, né? No próprio exame oftalmológico a gente observa isso. E na síndrome do olho seco, a gente percebe uma redução da quantidade de lágrima no olho e também alguns sinais de ressecamento na córnea, algumas lesões na córnea. E há uma relação direta, por exemplo, entre o aumento dos casos de conjuntivite e da síndrome do olho seco durante o inverno? É normal que isso aconteça? É normal, sim, que aconteça. Justamente por essa época do ano, tem uma baixa umidade do ar. E aí também, nessa época do ano, as pessoas ficam mais em ambientes fechados, ficam mais aglomeradas. E aí sim, tem uma disseminação maior, tanto das conjuntivites virais e também uma prevalência também do olho seco. Então, para a gente finalizar, qual a orientação que a senhora deixa para as pessoas que estão nos assistindo, aquelas que estão com algum problema, algum incômodo, algum desconforto nos olhos? Então, sempre procurar um médico oftalmologista, né, o profissional capacitado para fazer o diagnóstico diferencial dessas patologias. E pelo menos uma vez ao ano, né? E sempre que sentir algo mais urgente, procurar realmente um médico oftalmologista, porque às vezes pode ser algo mais grave que precise de um tratamento mais precoce, né? Ok, muito obrigado pelas informações. Pois é, pessoal, então as informações são essas e cuidar da saúde deve ser sempre prioridade. Eu volto com vocês aí no estúdio. É interessante, né? A mudança de estações requer você entender também que tem que ter mudanças de comportamento, né? Para que você preserve a saúde, né? Tudo como uma forma de prevenção, porque na saúde a prevenção é tudo, em relação aos olhos também.